Amados, paz seja com todos. É uma honra estar com vocês em mais uma EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores, aqui de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Hoje nós vamos falar sobre uma lição muito boa: não farás imagem de escultura. Eu quero começar aqui agradecendo ao meu grande amigo Ismael pela mensagem de voz que ele nos mandou. Ismael, Deus falou muito conosco. Também ao Fábio Segantin, pela gentileza de estar conosco, nos mandando forte abraço, dando a toda a equipe um suporte através do WhatsApp. Então, que Deus possa abençoar vocês. Fico honrado de ter grandes amigos, estar fazendo novos amigos durante esse período. Eu quero iniciar mandando um forte abraço para as primeiras pessoas que nos curtem, que estão ligadas pela EBP, pelo YouTube, ou pelo www.escoladominical.com, ou pelo Facebook. Eu quero mandar um abraço para Jefferson, quero mandar um abraço para Davi Antônio, de Jaru, Rondônia. Quero mandar um abraço para Murilo, de Betim, Minas Gerais. Mandar um abraço para Vânia Ribeiro e para Iraci Costa, de Teixeira de Freitas, da congregação São Lourenço. Professores que estão conosco, nos dando a honra de compartilhar nossa lição, de estar nos assistindo. Que Deus possa nos abençoar, derramar graça abundante sobre as vossas aulas, sobre todos os dias que vocês têm lecionado e sobre todas as igrejas espalhadas no Brasil. A todo o pessoal de fora, é um prazer estar com vocês, é um prazer ter equipe aqui na EBP em Foco, e que Deus possa abençoar os meus convidados. Na lição de número 3, relembrando, nós falamos com o evangelista Alex e com o evangelista Wellington, nós falamos acerca do politeísmo, acerca do monoteísmo, sobre o que é o primeiro mandamento. Já na lição de hoje, é a lição de número 4, e aí traz por título: não farás imagem de escultura. Lembrando, senhores, que nós vamos ler tópico a tópico e explicá-los pausadamente. Então eu vou iniciar com o meu grande amigo, grande homem de Deus que eu tenho aqui, já é conhecido de vocês, alunos do curso de bacharel em teologia da Faculdade Carlos, e que Deus vai ter abençoado e vai continuar abençoando. Eu vou começar aqui com o meu grande amigo e presbítero Pedro, fazendo a introdução. Meu amado, é com você. Amém. A paz do Senhor para todos. O primeiro mandamento estabelece a adoração somente a Deus e a mais ninguém. A ordem do segundo mandamento é para adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. A idolatria é o primeiro dos 3 pecados capitais na tradução judaica: a idolatria, a impureza e o derramamento de sangue. Os cristãos devem se abster da contaminação dos ídolos, como está escrito em Atos 15, 20. Eu posso até já começar lendo Atos 15, 20, Elias, sim, para nós dar continuidade nessa introdução. Diz assim a palavra de Deus, Atos 15, 20: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Portanto, Paulo escreve aqui, já falando aos irmãos, aqui em Atos, que eles se abstenham da contaminação dos ídolos, tudo aquilo que desvia a sua adoração diretamente a Deus e vai para qualquer outro Deus com D pequeno. Isso Paulo nos manda, que se abstenham, se afastem, se retirem e se voltem somente para Deus. Muito bem lembrado. E nós iniciaremos, professor. Já deu para você anotar nesse tópico aí, o professor Pedro, o presbítero Pedro falou. Nós precisamos entender aí, nesse início de introdução, leva para a sua sala, que os 3 primeiros mandamentos nós chamamos de mitzvot, né? Você lembra que esse nome mandamento não existe, a palavra original é 10 palavras, 10 ditos. Então, nos 3 primeiros mandamentos, ele vai trazer consigo o que nós chamamos o prefixo ló. Ló significa não. Então, significa que nós teremos o prefixo não nos 3 primeiros mandamentos. E esses mandamentos são atos proibitivos para com Adonai. Então, leve isso para a sua sala. Os 3 primeiros mandamentos são atos proibitivos. E Adonai colocou como encabeçamento para que nós possamos ter uma noção de que são atos que desde o início Deus já proíbe a todo o seu povo.
Como Paulo falou aqui, o presbítero Pedro já começou a ler em Atos, nós precisamos entender que Adonai inicia os mandamentos, as mitzvot, colocando para o povo, não. Não significa não faça. Não deixe de seguir o que eu falo. Então é algo profundo que nós precisamos entender, que esses 3 mandamentos vão nos dar a noção de que Adonai já começa dizendo para o povo, eu não permito, é algo que eu não permito. Então, amado, logo nesse início nós precisamos dizer que há um misticismo por dentro de tudo isso aí. E desde já, nós precisamos entender que misticismo, anote, leve para a sua sala, ele vem do grego que nós chamamos de místicos. Leve para a sua sala, anota a sua revista. O que é místicos? É um iniciado, olha que interessante, de uma religião de mistérios. Então, nesse prefácio, nós precisamos entender que esse início místico que nós temos em todas as religiões, o paganismo vai trazer então o que nós chamamos de misticismo. É uma busca da comunhão com uma derradeira, anote isso aí, realidade, divindade, verdade espiritual ou Deus através de uma experiência que nós chamamos direta ou intuitiva. Então, tudo que se fala que é místicos, meu amado, é tudo que nós chamamos aí de comunhão, né? É uma realidade aí de divindade verdadeira, espiritual, seja através de Deus ou seja através de uma experiência intuitiva. Então, essa religião de mistérios, nós não podemos só dizer que um bandista é místico, o kardecista, não. Para eles, esse termo místicos, no original, nós também somos místicos. Porque é algo que busca algo que não tem contato com explicar. É o que nós chamamos aí, nós iremos chamar de fé. São as coisas que não se veem, mas os fatos que se esperam. Assim, você quer falar alguma coisa sobre isso? Ou até mesmo religião, né, Elias? Religião é tudo aquilo que o homem procura para adorar a um ser sobrenatural, né? Seja ele, é místico. Místico, a natureza, o Deus verdadeiro e por aí vai, né? Tudo aquilo que ele procura para adorar é místico. Eu queria continuar nesse tópico e queria que vocês anotassem essa referência que está em 2 Reis 21, versículo 7. Eu vou pedir para o professor Zias que lesse para nós possamos ainda debater sobre esse tópico, que é muito importante nessa introdução. Sim, meu amado. Paz do Senhor, amados. A revista, ela nos pede o 21 e o 7, né? 21, 7. Isso. Eu vou ler do 6 em diante aqui, para que a gente entenda melhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instruíam adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa do Senhor, dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Então, amado, desde já, leve isso para a sua sala. Nós precisamos entender que esta misticidade, esse algo místico, tanto ele vai pender para o lado do bem, como também para o lado do mal. Falamos sobre a cera, né? Nós falamos aí. Nós precisamos entender, anote na sua revista, que a cera do original, Asherah, no original hebraico, também chamado de Astarte, anote isso aí, Asterote, são deuses pagãos, né? Anote isso na sua revista, você vai para a sua sala. Esse livro estava ligado ao culto de árvores em bosques sagrados. Foi o que o professor Ziz acabou de ler ali. E esses cultos aí eram feitos pelos semitas. Então, há uma misticidade que o povo estava fazendo na época, e eles levavam isso, aí começou a se levar para dentro do templo. E isso aí se torna um ato de paganismo, porque logo de cara nós vamos dizer que Adonai diz assim: não terás outros deuses. Então, essa afirmação não terás. Então, esse misticismo agora, os semitas começam a praticar esse culto, e eles levam para dentro do templo de Adonai. Isso é interessante. Então, já naquele tempo eles procuravam justificar a idolatria
relacionando com textos, com gravuras, isso é interessante. Então esse culto à cera é o que nós supomos aí, na realidade, um culto à árvore da vida. Se nós, num rápido paralelo aí, né, vocês não tem noção disso aí, não é isso? Sim. Sim, pode falar alguma coisa, vocês querem. Mas isso aí nos dá a noção, quando nós falamos sobre a cera, a Bíblia não afirma, mas nós podemos ter que esse culto à árvore da vida vai nos arremeter ao Natal. Logo de cá nós temos aí o que nós chamamos de ato de paganismo, é a árvore de Natal. Comemorava-se naquela época o nascimento de Jesus, era como se fosse chamado de miríade de sol, mas ao mudar-se o termo, na nossa época nós trazemos para a árvore de Natal. Há algum problema em ter árvore de Natal? Não. Agora, o paganismo feito na árvore de Natal é que nos traz um grande problema na sociedade atual. Porque tem pessoas que levam presentes para debaixo da árvore e explicam para os filhos que Papai Noel quem trouxe, aquela coisa toda, e isso leva os filhos a crer não mais em arrimo e colocar e depositar a sua fé, então, em Papai Noel. Então, isso é um perigo, isso é um perigo. Então, isso é um ato de paganismo. Quanto a você ter árvore, não tem nenhum problema. É isso que Paulo falou aqui em Atos 15, 20, que eu vos escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Portanto, tudo aquilo, eu volto a dizer, tudo aquilo que tira o seu foco do Deus verdadeiro, que o Natal é comemorado, o nascimento de Cristo, então estão esquecendo o verdadeiro Cristo e estão trazendo a adoração para a árvore, para o Papai Noel, e estão esquecendo do verdadeiro Natal, que é Cristo Jesus. Eu sei que essa aula de hoje vai dar um grande pano para a manga aqui, e nós podemos citar algumas outras coisas, nós vamos entrar um pouquinho mais à frente. Eu não vou falar sobre ídolos aqui na igreja, nós vamos falar que tem uma lição um pouco mais específica, então é só a introdução para você ter noção do que vai acontecer. Eu ainda vou continuar com o presbítero Pedro sobre proibição à idolatria, tópico 1, ídolo e imagem. Prossegue para mim, meu amado. Amém. O termo hebraico empregado aqui para imagem de escultura é Pecel, usado no Antigo Testamento para designar os deuses, como Acera, a divindade dos cananeus. Tradução brasileira. Esses ídolos eram esculpidos em pedra, madeira ou metal. A Septuaginta traduz Pecel pela palavra grega eidolon, ídolo, a mesma usada no Novo Testamento. O ídolo é um objeto de culto visto pelos idólatras como tendo poderes sobrenaturais, e a imagem é a representação do ídolo. Então, amado, anote nesse tópico de número 1, já dando complemento, essa palavra que nós chamamos aí de eidolon, né? Vem do latim aí eclesiástico, que significa idolatria, né? E do grego idolatres. Note bem isso aí. Então, eidolon é imagem, né? E mais uma profundidade dentro desse termo, nós vamos ter aí lautrien. E que o que é lautrien? Lautrien nada mais é que adorar. Então é o mesmo que idolatria. Então a idolatria ela não vem só no ato de se fazer a imagem, de se esculpir na pedra, de se esculpir na madeira, de se esculpir no barro, não. Ela vem a partir do momento em que você faz o ídolo e que você se prostra diante do ídolo. Então nós precisamos entender sobre isso. Já no Antigo Testamento, essa palavra Pecel, ela designa deuses, né? Imagens. Então há uma concordância aí entre o que nós chamamos de eidolon e de Pecel. Então essa tradução, a idolatria, era um pecado gravíssimo. Nós temos que lembrar disso aí. Era algo que Deus abominava, e os primeiros mandamentos foram como que nós chamamos de Ló, de não. Então os povos antigos, lembra bem disso aí, eles estavam envolvidos com a idolatria, por ter saído do Egito. Então esses ídolos, né, que eram objeto de adoração, também passaram a ser o que nós chamamos de espécie de escritura, né? Como se fosse um documento. Não só o que nós colocamos como imagem esculpida, mas não só no ato de se prostrar, mas no Antigo Testamento nós vamos ver aí que as escrituras também eram chamadas de ídolos. Então era como se fosse uma espécie de documento.
ela atestava a propriedade das terras onde as pessoas moravam. Ué, Elis, mas existe isso sim. No caso que nós vamos ver, nós vimos na Bíblia, é um caso que nós vamos ver quando Raquel, é interessante isso aqui, mulher de Jacó, ela roubou o ídolo do seu pai Labão. Isso que é interessante. Então, o que ela queria? O ídolo? Não. Ela queria a herança da terra de seu pai. Então, nós precisamos resguardar e lembrar desse caso para que nós possamos entender. Alguns até podem confundir que Raquel estava adorando o ídolo. Não, ela queria, na verdade, a herança do seu pai. Né? Sim, isso aí. E alguns pegam esse tópico como Raquel fosse idólatra, adorasse a outros deuses. Não. Raquel adorava o Deus verdadeiro, portanto ela queria a herança do seu pai e pegou o ídolo da casa do seu pai, que era um testamento, que era um documento, comprovando que ela era filha e poderia herdar a herança do seu pai. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Eu sei que vocês estão com a língua coçando e eu também estou com a língua coçando. Amado, quando se fala sobre idolatria, eu vi uma mensagem, se não me fala de memória, fala assim: pais mortos deixam heranças para filhos morrerem. Porque toda herança ela gera confusão. Então toda herança gera briga, toda herança gera discussão, toda herança gera inimizade. E os filhos, quando os pais morrem, que deixam algum ato de herança, é uma idolatria terrível. Então há-se no nosso contexto atual o que nós chamamos aí de idolatria, como no caso de Raquel, não pelo documento, mas pelos bens que ficaram. Então, no caso de Raquel, foi bem esclarecido pelo presbítero Pedro, que ela estava procurando a idolatria pelo ídolo, não, mas pelo que ela estava tendo de herança, que era o que nós chamamos de um documento naquela época. Então, hoje nós estamos tendo a mesma coisa, porém diversificado. Mudou-se o do papel, mas sim pela herança. Então a briga virou idolatria mesmo, mas certo? Em todo o Brasil nós estamos vendo isso, os pais morrem, deixam filhos, e os filhos matam o outro por causa da herança, por causa da fazenda. Isso no nosso contexto explica para a sua sala, que isso nada mais é do que tirar de Deus a confiança e colocar no que nós chamamos aí de um documento de posse. Eu vou continuar ainda com o nosso amigo Osias aqui, da Escola Bíblica, é o tópico número 2, que fala sobre idolatria. Sim, meu amado, prossiga para nós. Idolatria. O termo idolatria vem do eiglon, ídolo, e latreia, serviço sagrado, culto, adoração. Idolatria é a forma pagã de adoração a ídolos, de adorar e servir a outros deuses, ou a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. É prática incompatível com a fé judaico-cristã, pois nega o senhorio e a soberania de Deus. Moisés e os profetas viam na idolatria a destruição de toda a base religiosa e ética dos israelitas, além de negar a revelação. Então, amado, entenda, nós precisamos entender nesse tópico que os padrões morais, isso aqui é interessante, né? É o que nós chamamos de padrões éticos de todos os judeus. Eles foram estabelecidos ao longo de muita geração. Nós tivemos aí o pacto de Noé, né? Nós tivemos o pacto de Abraão, que nós chamamos aí de Berit, aliança, nós explicamos na aula passada e falamos um pouquinho sobre os pactos, até a Berit Milá, que era o pacto de circuncisão, o pacto de sangue. Então, esses pactos ao longo dos tempos, de Noé, Abraão, Isaac, de Jacó, e de todos os profetas que falaram em nome de Adonai, isso gerou ao longo dos anos o que nós chamamos de padrão ético, de um padrão moral. Então, isso gera para o judeu uma confiança da aliança que Deus tem. Então, esse papel aí que nós chamamos de ídolo, os judeus não aceitam na sociedade. Eles não aceitam. Por quê? Porque foram estabelecidos ao longo de muitos anos. Não foi da noite para o dia. Os judeus sofreram muito e até os tempos de hoje nós vimos que eles, quando se fala sobre se prostrar diante de outro Deus, eles voltam atrás e dizem, não, Adonai não permite. Por quê? Eles aprenderam com o castigo do passado. Desde o Egito até o tempo de hoje,
eles entenderam que Adonai não suporta ter o que nós chamamos de outro Deus. Então esse outro Deus para Adonai é abominável. Ele não admite. O povo foi tirado do Egito, foi comprado por um preço caro e pago, e o pacto foi feito ao longo de muitos anos. Então, quando eles saem da presença de Adonai para adorar um outro Deus, Adonai não os tem como povo. Então isso é importante. No nosso tempo nós estamos passando por uma situação semelhante, nós vamos falar sobre isso aqui. Então nós precisamos entender que esse estado de que nós chamamos aí de servidão a outros deuses, levaram eles ao estado de escravidão, que era uma vida miserável, meu amado. Estado de escravidão é uma vida miserável, desde os primórdios dos povos judeus. Aonde nós falamos sobre isso? Abra comigo aí para você ter noção, no que nós chamamos aí de Deuteronômio, né? Devarim, no original, Deuteronômio, capítulo 4, olha que interessante o que fala a Bíblia sobre isso. Capítulo 4, versículo de número 23 e versículo de número 24. Achou aí, amado? Sim. Sim, presbítero Pedro, sim, pode ler para mim, por favor? Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é o fogo que consome, o Deus zeloso. Olha, é uma leitura dinâmica profunda, né? Então nós precisamos entender que ele diz aqui, ó, o Deus de vocês é um Deus consumidor no fogo. Na minha versão original hebraica diz isso. É um Deus zeloso. Então ele zela por nós, amado. Ele não admite idolatria a outro Deus. Eu vou continuar no tópico aqui, de número 3, que fala sobre semelhança ou figura. Quem vai continuar para mim é o presbítero Pedro. Prossiga para mim, meu amado. Sim. A frase, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A luz de Deuteronômio proíbe adorar o próprio Deus verdadeiro por intermédio de qualquer objeto. A palavra hebraica para semelhança é temuná, aparência, representação, manifestação, figura. Sua ideia básica é de aparência externa, ou seja, uma imagem vista numa visão. Essa proibição inclui a representação de coisas materiais como homens e mulheres, pássaros, animais terrestres, peixes e corpos celestiais. Então, amado, nós precisamos entender que quando Deus... É interessante, na lição passada nós falamos sobre isso. Quando Deus disse assim, não tenhais acima de mim. O termo original é interessante, ele diz assim, em volta de mim. E ele eu até falei na lição passada, que Deus ele se coloca de uma forma tão sublime, tão humilde, que ele diz assim, acima de mim. Nós sabemos que não existe ninguém acima de Adonai. Então ele diz, mas se vocês encontrarem alguém acima de mim, não adorem. Se vocês encontrar do lado, à frente, atrás, não adorem. Porque somente eu sou digno de adoração. Eu que vos tirei da mão de Faraó. Isso que é interessante. Nesse tópico aí, anote essa palavra Persel. Persel indica, então, o que nós chamamos de aspecto de confecção artística, artesanal. É aquela moldura em que a pessoa faz com as próprias mãos. E diz assim, nossa, que maravilha, eu consegui fazer algo com as minhas próprias mãos. E ele passa a adorar aquilo que ele fez com as próprias mãos. Então o Persel é feito com as próprias mãos, algo artístico. Já Temunã, nós vamos encontrar aí, que é o que nós chamamos de forma externa, aparência. Portanto, aspecto de imagem. Não é algo que você fez, é algo que alguém fez e você adora. Então nós vamos ter aí, amado, e desde já vou deixar logo um recadinho para você, que nós temos que ser educados na nossa sala de aula. Mas a palavra diz que ela corta dos dois lados. É uma faca de dois gumes. Eu tenho muitos alunos católicos na minha sala e visitam e são bênção na minha sala. Mas a verdade tem que ser dita. A Igreja Católica ela segue o ritual que nós chamamos aí Temuná,
e Pecel, de imagens, de esculturas feitas com as próprias mãos, e também algo de fora. Então isso é idolatria. Idolatria diante de Adonai, ele não permite. Então, explica para o seu aluno, você tem... Lógico que nós temos que ter um jeito para todas as coisas. Não devemos ser grossos com os nossos alunos que nos visitam, até porque eles estão debaixo do que nós chamamos aí ídolo, né? Então, talvez não tenha conhecimento da palavra, mas quando você lê, a palavra ela divide ossos e medulas. À medida em que você for explicando e você for falando, eles vão adquirindo entendimento. Então, não é preciso você ofendê-los, mas é preciso que você fale a verdade. E a verdade, ela liberta. Sim, presbítero Pedro, sim. Eu queria fazer apenas um pequeno comentário desse tópico, professor Elias e os demais irmãos que estão aqui. Tudo que Deus criou, tudo que Ele criou, o céu, a terra, Ele viu que era bom. Estamos falando da palavra de Deus, amém? Professores, amém? Pastor Elias. Tudo que Deus criou, Ele viu que era bom. A terra, as águas, até o homem que Ele criou. Então, logo se Ele criou, é criatura. E a criatura, ela nunca, jamais, ela pode ser adorada. Portanto, diz a palavra de Deus em Romanos 1,25, mudaram e serviram a criatura mais do que o Criador, né? Inverteram a verdade em mentira. Se você pegar Romanos 1,25, você vai ver que a própria palavra de Deus, estou falando da palavra de Deus. Então, portanto, aí entra o catolicismo, né? Sim. Com todo respeito, com toda a ética, mas eu quero falar, estão invertendo as coisas, tirando a verdade da palavra de Deus e pegam imagens e fazem. Se nós vamos ver mais na frente que os Salmos vai falar exatamente disso aqui. Mais na frente nós vamos ver, vamos comentar a respeito disso. Mas eu só quero dizer que tudo aquilo que foi criado é criatura. Portanto, se a criatura não merece e nunca jamais deve ser adorado, porque isso é pecado. Não vamos cortar caminho, é pecado. Amém? Deus proíbe. E pronto. Então, amado, eu vou continuar aqui no tópico número 2, ameaças e promessas. O subtópico número 1, o Deus zeloso, com o professor Osias. Sim, amado, consegue me fazer um favor? O Deus zeloso. O adjetivo hebraico ganá, zeloso, aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento e está associado ao nome divino El, que quer dizer Deus. O zelo de Jeová consiste no fato de ser Ele o único para Israel, e este não deveria partilhar o amor e a adoração com nenhuma divindade das nações. Esse direito de exclusividade era algo inusitado na época e único na história das religiões, pois os cultos pagãos antigos eram tolerantes em relação a outros deuses. Então anote nesse tópico aí, professor, esse termo ganá, que significa zeloso, vai ter o prefixo então, nessa época, do que nós chamamos de El. El nada mais é do que Deus. Então, nós precisamos entender que Ele, o que nós chamamos de El Ganá, Deus zeloso, Ele zela pela verdade. Então, isso é um princípio de Deus. É por isso que a palavra diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, isso aí nós precisamos entender que Ele zelava pela terra ainda vazia. Então é o zelo do Espírito Santo, o zelo do que nós chamamos aí do próprio Yahrim. Isso que é interessante, amado, e profundo. Ele zelava pelo quê? Se ela estava sem forma vazia, se ela estava jogada no abismo, na escuridão das águas, ele zelava pelo homem que viria a sair do barro que estava na água. Então, isso aqui é muito interessante. Então, Deus zelava por algo que ainda iria acontecer, que era o início, a geração humana que nasceria do que nós chamamos aí de Adão, que é barro vermelho. Esse termo aí é interessante, que quando nós dizemos Deus zeloso, e nós dizemos que Ele é zeloso para com a sua igreja, nós o desmerecemos. Infelizmente há pessoas, né, que por sua notoriedade, né, por seus talentos, né, isso é interessante,
por suas habilidades de cantar, de tocar, habilidades na vida humana, elas tornam-se mitos, meu amado. E esses mitos, esses que nós chamamos de superstar, né? Muitas pessoas acabam idolatrando-os, sem, como diz o Chapolin Colorado, sem querer, querendo. E quantos ídolos nós estamos tendo nas igrejas hoje? Nós estamos tendo tantas pessoas que são adoradas, tantos cantores que são adorados, tantos pregadores que são adorados, que chegam no culto 8h30 para dar uma mensagem e chegam com a pasta preta e a igreja tem que parar e levantar para recebê-los. Amados, me desculpar, mas isso virou um comércio. Verdadeira idolatria. Sim, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre isso aí, eu sei que você não quer falar. Acabei de falar há pouco tempo aqui de ídolos no catolicismo. Quero falar também dentro das igrejas evangélicas, passando outro dia em uma determinada avenida da cidade e vi igrejas que chamam a atenção pela foto do seu pastor, né? E verdadeira idolatria. Aí eis a briga de muitas igrejas. A minha é que aparece o homem mais famoso, o pastor mais famoso do Brasil. Não, a minha é quem salva. Não, a minha salva porque tem mais palavra. Não, a minha salva. Eu falei, a minha salva porque tem um evangelho quadrangular. Cura, liberta, salva e leva para o céu. Essa que é a igreja verdadeira, que não tem idolatria. Amado, hoje eu acho que eu fui batizado do Espírito Santo aqui agora. Amém, amado? Que bênção escutar isso. É o evangelho quadrangular. Nós temos, amado, tem que falar que você fala sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, as ameaças com o meu amigo Pedro. As ameaças falam sobre a expressão terceira e quarta geração, não é isso? Sim, meu amado, consiga me fazer um favor? A expressão terceira e quarta geração indica qualquer número ou plenitude, ou não se refere necessariamente à numeração matemática, pois se trata de máximo comum na literatura semítica. O objetivo aqui é contrastar o castigo para a terceira e quarta geração, com o propósito de Deus de abençoar a milhares de gerações. Muito interessante isso aí. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aí. Amado, esse texto foi muito usado. Isso nada tem a ver com o espiritismo. Nada tem a ver com o espiritismo. Esse texto foi muito usado por seitas religiosas na época de Jesus. Eles diziam assim: ó Senhor, quem pecou? Foi o pai, foi o avô? Porque ele está aleijado, porque ele está coxo. Aí Jesus fala assim: não, era para que se fosse manifestada a glória de Deus. Então eles já exageravam nessa interpretação. E até os dias de hoje tem pessoas que trazem consigo essa teoria, né? Você pecou até a sua quarta geração. Não, a Bíblia diz que ele é fiel até 1000 gerações. Então nós precisamos entender que Jesus veio com a graça para quebrar todo esse contexto, todo esse ritualismo, né? Por que não dizer aí, ídolo, né? Então Jesus veio para quebrar esse misticismo. E nós precisamos entender que essa teoria, né, era a causa e efeito que muitos afirmavam que as doenças de nascença naquela época eram maldições hereditárias. O resultado do pecado dos pais. Então, era uma afirmação, e isso vem perpetuando nos nossos dias, até os dias de hoje. E nós precisamos entender que há uma quebra quando Jesus morre no Calvário. Há uma quebra de toda essa maldição, todo esse jugo. Aí nós vamos entender o porquê que ele cumpriu toda a lei. E a Bíblia diz que todos aqueles que seguem os 10 mandamentos, e ainda que sigam as 603 mitzvot, mas falham em Gálatas 3, versículo 10, diz que é maldito. Então nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Para que nós possamos entender, para que essa maldição ocorresse, o texto deixa a necessidade, olha que interessante isso aqui, de se odiar a Deus primeiro. Então, para que haja essa maldição
de quarta geração, até quarta geração, a pessoa tinha que odiar Deus. Então, não era o caso de que as pessoas nasciam com um problema e era Deus quem estava castigando. Não, não. Primeiro tinha que se blasfemar contra Deus. E naquela época isso não acontecia porque muitas pessoas não conheciam o que nós chamamos aí de Deus, no que nós chamamos de monoteísmo. As pessoas não conheciam. Eles estavam debaixo de um sistema de helenização. Então nós não podemos afirmar isso aí. Eu vou continuar no tópico número 3, que fala sobre as promessas com o professor Osias. Sim, mamãe. As promessas. Salta à vista de qualquer leitor a diferença entre castigo e misericórdia. A ira divina vai até a quarta geração. No entanto, a misericórdia de Deus chega a 1000 gerações sobre os que guardam os mandamentos divinos. Muito cedo na história, o nosso Deus revela que seu amor ultrapassa infinitamente o juízo. Olha que interessante, professor. Então, ele diz: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que me guardam os mandamentos. Então, Êxodo 20, versículo 6. Então, a misericórdia do Senhor, aí no original hebraico, chama-se Hesed. Então, o que é Hesed? Hesed nada mais é do que amor leal. Talvez o meu amor falhe, talvez o seu amor falha, mas o amor de Deus, ele não falha. É o que nós chamamos no original de Hesed. Então, amor leal. É muito maior que a sua ira. Isso aqui é interessante. Pois diz logo em seguida que a sua misericórdia se estenderia a milhares de gerações, dasquelas que são íntegras. Precisamos entender sobre isso aí. Sim, meu amado, sim, pode falar? Lembrando aqui, eu achei uma referência aqui nesse tópico que acabamos de ler, em Deuteronômio 4, no versículo 40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e teus filhos depois de ti, e que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dará para todo o sempre. Muito bem lembrado. Amém. Gostei desse texto aí. Qual o tópico? Qual o tópico? Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, versículo 40. Então, anota a sua revista, bem lembrado, professor Osias. Então, para refutar essa tese sobre o castigo de gerações, o castigo divino a familiares inocentes, eu vou continuar aqui. No mesmo livro de Deuteronômio aí, afirma que os pais não morreram pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá por seu pecado. Onde está isso aí? Então, Deuteronômio 24, versículo 16. Outro texto interessante é 2 Reis 14, versículo 6. Achou aí, meu amado? Sim, 2 Reis 14, versículo 6. Com o nosso presbítero Pedro. Sim, pode ler, por favor? Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Muito bem. Então, amado, anotou na sua revista? Olha que interessante. Então, cada um será morto pelo seu pecado. Muito bem lembrado. É outro texto que nós falamos aqui, Deuteronômio 24, versículo 16. Sim, professor Osias? Pode falar para a gente? Deuteronômio 24, 16. É quase a mesma coisa que foi lido o presbítero Pedro. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Interessante, né? Então são dois tópicos para você discutir com sua sala e para que eles entendam que isso desde o Antigo Testamento já foi quebrado. Nós vamos ver Jesus refletir sobre isso e dizer assim: não, é para que se manifestasse a glória de Deus. Amém? Eu vou continuar no tópico de número 3, que fala o culto verdadeiro, e vai falar sobre a adoração com o professor Osias. Pedro. Sim, presbítero Pedro, adoração. Sim, meu irmão, pode ler para a gente. O segundo mandamento proíbe fazer imagem de escultura e também de se prostrar diante dela para adorá-la. Não
te encurvarás a elas, nem as servirás. Adoração é serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras. É somente a Deus que se deve adorar. Muito bem, muito bem. Anote esse tópico aí, professor. Palavras hebraicas que transmitem a ideia de adoração. Olha que interessante isso aqui. Nós vamos ter aí avará. O que é avará? Então, tem um significado basicamente de servir. Então, entenda isso aqui. O avará, que nós falamos aí, significa curvar-se. Curvar-se. Então, é rish ta havará. Então, render-se diante de alguém, homenagear alguém. Então, esse ato específico significa se prostrar. Eu vou colocar esses termos em hebraico na lição para que você possa levar para a sua sala e você possa refletir com a sua sala. Então, qual o significado de adoração? Isso que é muito interessante. Em hebraico significa ajoelhar-se, dobrar-se diante do Senhor. Em grego significa aproximar-se dele e beijar a sua mão. Olha que interessante. Enquanto no hebraico significa ajoelhar-se, prostrar-se diante do Senhor, em grego nós teremos o ato de beijar a sua mão. Em outras palavras, é entregar-se, dar-se o seu tudo a ele. No Novo Testamento é isso aí. Teremos então a palavra que nós chamamos de prosquínios. Então, o ato de prosquínios nada mais é do que prostrar-se diante de Deus. Enquanto no Antigo Testamento fala que é ajoelhar, e no grego de que fala beijar, nós fazemos algo diferente. Nós fazemos o que nós chamamos de prosquínio. Eu queria que alguém abrisse para mim Hebreus 1, versículo 6. Então, o ato de eu chegar e prostrar diante de Deus e adorá-lo é o que eu chamo de prosquínio. Eu vou além de beijar as suas mãos. Eu vou além de ajoelhar diante de uma imagem. Eu me curvo e entrego a minha vida, entrego tudo que tenho, tudo que sou, somente a Ele. Hebreus 1, versículo de número 6. Presbítero Pedro, sim. E outra vez, quando introduz no mundo o primeiro gênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então olha que interessante. Começa lá no céu, com a introdução do primeiro gênito, que todo anjo o adore. Então é específico, somente a ele a adoração. Outras pessoas podem tentar tirar de você a adoração, mas somente ele. Amados, isso é interessante. Às vezes nós estamos passando por diversos problemas na nossa vida, na área conjugal, na área financeira, na área matrimonial, conjugal, que eu acabei de falar. E isso nos tira o momento de adoração. Isso nos causa o que nós chamamos aí de ato de rebelião contra Deus no prosquínio. Então, quando eu tenho um problema que eu saio, é o que nós chamamos de culto racional, como diz Paulo. Eu venho para a igreja, entro na igreja, sento na igreja, mas não consigo adorar, eu perdi tempo de estar na igreja. Então, o ato de adoração é algo particular que eu tenho que oferecer a Ele. Não é só cantar. Não, é algo que eu, em particular, o ofereço. Eu vou seguir no tópico de número 3, no tópico de número 2 agora, subtópico número 2. Deus é Espírito, com o professor Osias. Sim, mamãe, pode continuar. Deus é Espírito. O Catecismo Maior de Westminster declara que Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser. O Espírito é substância imaterial e invisível, diferente da matéria. É também indestrutível, pois o Espírito não tem carne nem ossos. Além de a Bíblia afirmar que Deus é Espírito, declara também que, de maneira direta, que Ele é invisível. Assim, a espiritualidade que tem Deus como alvo é incompatível com as imagens dos ídolos. Olha que interessante. Então, o termo espírito aí
Isso aqui significa indestrutível, invisível, imaterial. Diferente do que nós chamamos de matéria. Então, espírito, que nós chamamos aí de algo invisível, é algo particular do próprio Deus. Sobre o ato que nós chamamos de espírito e adoração, nós vamos ver em João 4, versículo. Esse aqui é interessantíssimo. Vai falar um pouquinho sobre o que é o ato de adoração e sobre quem é Deus. Então, João 4, 24, presbítero Pedro, sim, achou? Pode ler para mim, fazendo um favor. Deus é espírito, e importa que os adoram, o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante. Então, ele é espírito, e ele se importa que quem o adore, adore em espírito e em verdade. O que é verdade? Então, verdade é aquilo que você faz para ele. Não adianta você cantar se no íntimo do seu coração você está tentando enganá-lo. Não adianta você louvar se no íntimo do coração você não está louvando. Você está louvando para que você possa aparecer na igreja. Explique isso na sua sala. Não adianta você tocar se você não tocou para a honra, para a majestade e para a glória dele. Se você tocou para você aparecer, você já recebeu o seu galardão aqui na terra. Nós precisamos entender que quando nós fazemos algo para ele, é para ele e somente para ele. Ele não recebe algo que é dividido entre homens, porque ele é Deus, ele é Espírito. E aí é chegada a hora em que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É interessante que na minha versão hebraica diz o seguinte, no versículo 3: mas está chegando o tempo, e de fato é agora. Então é presente, não é futuro. Nós temos que adorá-lo agora. E diz assim: em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de forma espiritual, não é de forma carnal. Então, esse carnaval que está acontecendo nas igrejas nada mais é do que carne revestida de santidade, e não tem nada de Deus nisso aí. Precisamos entender isso. Os adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E diz: porque este é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Então ele espera de você santidade, firmeza de caráter. Deus é espírito e os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Sim, professor Osias, pode falar? Aproveitando a sua palavra, em João 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amado, olha uma conectividade entre a sala aqui tão grande, de que nós vimos, tudo que nós falamos aqui. Às vezes as pessoas acham que nós chegamos para gravar a lição e nós temos um contato. Nós não temos contato, nós chegamos aqui, sentamos e gravamos a lição. Nós não discutimos tópicos antes, não. Nós chegamos aqui e deixamos que Deus transmita aquilo que Ele quer falar com você, professor. Então entenda, não existe nada combinado entre nós, não existe nada de erro de gravação. Nós chegamos aqui e gravamos. E tudo que Deus fala nós transmitimos, para que você entenda que quem está falando com você é o próprio Deus, Espírito e verdade. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que diz: Deus é emanente e transcendente, como o presbítero Pedro. Sim, meu amado. A imanência é a forma de relacionamento de Deus com o mundo criado e principalmente com os seres humanos e sua história. O Salmo 139 é um exemplo clássico. A transcendência significa que Deus é um ser que não pertence à criação, não faz parte dela, transcende a toda a matéria e a tudo o que foi criado. O exclusivismo da sua adoração é natural, porque Deus é incomparável. Ninguém há como Ele no universo. Olha que interessante, enquanto eles abrem para mim ali Hebreus 11, versículo 33 ao 36, esse atributo de Deus é interessante. Que o que é imanência? Para você explicar para a sua sala, é uma qualidade do que está em si mesmo. Não
Isso aqui é interessante, olha, pode assim, não transita a outrem. Então, não existe como Deus passar a imanência dele para mim. Não existe como Deus passar a imanência dele, professor, para você. Explica, professor Sala. A existência de um ser supremo e divino dentro do mundo físico. Olha que interessante. Isso é imanência. Ele está em todo mundo ao mesmo tempo. Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Ele sonda todos os corações ao mesmo tempo. Quando você chora, quando eu choro, quando eu reclamo, quando você reclama, Ele é capaz de poupar as nossas lágrimas e entender os nossos problemas ao mesmo tempo. Ele está no mundo físico e nós não conseguimos o ver. Isso é imanência de Deus, isso é perfeição de Deus. Deus é perfeito. Então, a imanência de Deus é o oposto que nós chamamos de transcendência. Então, Hebreus 11, versículo 33 e 36, sim, meu amado. Versículo 36. 33 a 36. Amém. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, apagaram do fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha, esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não açoitados, o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Eu sabia que você ia passar um versículo a mais. Quando nós começamos a ler esse versículo, é impossível você parar, porque você começa a arrepiar e sentir a presença de Deus na galeria dos heróis da fé. Então, quando nós lemos esse versículo, nós vamos ver que nós conseguimos ver Deus, não, mas a imanência de Deus se manifesta tão profundo na nossa vida, amado, que quando nós lemos esse texto, nós começamos a ver que nós somos peregrinos dessa terra. É por isso que muitos são apedrejados, cerrados ao meio, mas não abandonaram a fé. A presença de Deus pode não ser vista, mas pode ser sentida pelo povo de Deus ainda na atualidade. Amém? Eu vou continuar no tópico de número 4, que fala as imagens e o catolicismo romano. No subtópico número 1 diz: os que dizem os teólogos católicos romanos, com o professor Osias. Sim, meu lado. A edição brasileira do catolicismo na Igreja Católica, publicado em 1993, no período do pontificado do Papa João Paulo II, afirma que o culto de imagens não contradiz o mandamento que proíbe os ídolos. Os teólogos católicos romanos ensinam que a confecção da arca da aliança com os querubins e a serpente de metal no deserto permitem o culto às imagens. Meu Deus! Eu queria relembrar com você, professor. Isso aqui é interessante. O termo que nós falamos ainda há pouco é o que nós chamamos de A-L-P-A-N-A-Y, Alpanai. Então, o que é Alpanai? O significado de Alpanai significa além de mim, acima de mim, ao meu lado, oposto de mim, etc. O que Deus está dizendo com isso? Eu não permito que vocês tenham outros deuses acima de mim, do meu lado, na minha frente, nas minhas costas. Então o significado é amplo. Isso nos dá um sentido que nem ao seu redor, ele quer imagem, ninguém com força, poder, autoridade, acima de Adonai pode ser adorado. E não existe ninguém com força, poder e autoridade acima de Adonai.
Então logo nós entendemos que esse termo Albanai significa, ainda que vocês encontrem outros deuses que tenham força acima de mim, não sirvam. E nós não temos outros deuses, amado. Ele é o verdadeiro, ele é o único. Então explique para a sua sala que esse termo Albanai, no original, combate as mentiras da Igreja Católica, de que é liberado assim como a serpente no deserto. Nós não podemos confundir as duas coisas. Ele não permite, e nós vamos falar sobre isso no subtópico aqui agora, que diz uma interpretação forçada. Preste bem atenção nesse subtópico para que você discuta com a sua sala. Evangelista, presbítero Pedro, sim, que vai ler. O tópico número 2, uma interpretação forçada. Sim, meu Marco, pode continuar. O argumento da Igreja Católica é falacioso, porque os antigos hebreus não cultuavam os querubins nem a arca, menos ainda a serpente de metal. O povo não dirigia orações a esses objetos. A arca e os querubins do propiciatório sequer eram vistos pelo povo, pois ficavam no lugar santíssimo. Quando o povo começou a cultuar a serpente que foi construída no deserto, o rei Ezequias mandou destruí-la. As peças religiosas a que os teólogos católicos romanos se referem serviam como figuras da redenção em Cristo. Eu acho interessante que interessante nesse tópico você discutir com a sua sala, professor, a seguinte coisa: nós não podemos confundir figura de redenção em Cristo com método de salvação imposto pelas demais religiões. A figura de redenção em Cristo é uma coisa, método de salvação é outra. Então o povo está usando a figuração de imagens para levar a salvação. Cristo foi uma representação da salvação que esteve entre nós. Então isso aqui é algo fantástico. Algo fantástico. E é interessante que não havia acesso. O povo não tinha acesso ao lugar que nós chamamos Santíssimo. Então, como eles iriam adorar aqueles que eles não viam? Então, amado, há uma série de erros nessa adoração a ídolos que as pessoas falam que existe. Não existe, amado. Isso aqui nada mais é do que falácias. Então nós precisamos entender que nesse tópico há um erro do povo. Eu queria falar um pouquinho sobre Hebreus 9, o versículo de número 3, diz assim, olha, até para mim, está aberto a Bíblia, na sua versão, Hebreus 9, versículo 3, pode ler para mim? Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Olha que interessante. Pode continuar, você vai ler para mim. Então, no segundo, quem tinha acesso? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer o holocausto por toda a nação. E era interessante que nós íamos, ele próprio dizer para Arão, fala com os seus irmãos, às vezes fala com Arão, para não ficar entrando toda hora aqui não. Então há uma separação, havia uma separação naquela época, o povo não tinha contato. Então, essa pregação da Igreja Católica é errônea. Porque o povo não tinha acesso. Pode continuar, por favor, sim? Versículo 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Então era algo em secreto. O povo não tinha acesso. O povo não tinha como ver aquilo ali para fazer uma imagem e continuar a adoração. Nós vamos ver que o ato da adoração à imagem surgiu lá no início, um pouquinho antes, na aula número 2 nós falamos sobre isso, quando ele faz o touro de ouro, que chama ápice, e começa a adoração ao touro. E Moisés chega e quebra as tábuas naquela coisa toda, e parte daquele povo morreu. Nós devemos lembrar disso. Sim. Então a Igreja Católica tem que voltar um pouquinho atrás e ler esse texto para entender que aquele povo que adorou aquele touro de ouro, todos morreram e nenhum entrou na terra prometida. Isso aqui é interessante, né? Sim, você quer falar alguma coisa, professor? É uma referência que eu achei aqui em João 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o que Jesus quis dizer aqui, isso aqui foi uma palavra de Jesus, né? Foi Jesus quem disse. E quando Jesus disse isso aqui, ele não falou assim, eu vou mandar João, vou mandar Maria, eu vou mandar uma imagem, vou usar uma imagem de escultura minha, aí eu posso falar do invisível, e vou deixar aí para vocês se prostrarem perante ela. Então, amados, é muita confusão que a Igreja Católica causa na cabeça dos seus adeptos. E o que acontece? Isso aí acaba confundindo o povo, e o povo fica naquela coisa que hoje eles estão fazendo os cultos, como se diz o católico, ecumênico. Os cultos ecumênicos, né, para confundir mais ainda a cabeça do povo. Eu vejo mais uma política unindo-se à religião e o medo de perda de adeptos, ou seja, de pessoas que estão se convertendo ao cristianismo verdadeiro, ao Deus verdadeiro, deixando as suas idolatrias, não ao catolicismo, não estou querendo afetar aqui a religião de ninguém, mas deixando as suas idolatrias a deuses pagãos que a Bíblia reprova, que a palavra de Deus reprova. Então eu vejo mais por um lado político, por medo de perdas de adeptos. Então eles fazem tudo isso para não perder os seus adeptos. Você concorda comigo? Concordo. Por isso nós vamos entender que o sistema, nós lemos em Daniel, vai surgir um homem político, né, por trás de todo o sistema, que é o anticristo. Eu vou discutir um pouquinho mais à frente esse tema. Eu vou o subtópico número 3, o uso de figuras como símbolo de adoração, que é uma continuação sobre o que nós estamos falando aqui, nós chamamos de mais escultura com o professor Osias. Sim, Marcos, pode continuar, por favor? A adoração ao Deus verdadeiro por meio de figura, símbolo ou imagem é idolatria. Isso os israelitas fizeram no deserto. Mica e Jeroboão, filho de Nebate, procederam da mesma maneira. Os ídolos que a Bíblia ordena não se restringem a animais, corpos celestes ou forças da natureza, pois inclui também figuras humanas. Então há uma série de recomendações de Deus para que nós possamos entender quanto não só figuras de animais, corpos celestes, nós podemos falar sobre isso aí. Então nós precisamos entender que a idolatria em si, ela vai além de imagens, mas abrange não só as imagens de animais, corpo celeste, força da natureza e muitas outras coisas. Nos tempos modernos, nós podemos dizer que mudaram-se o foco da oração. No nosso meio, vou falar sobre o nosso meio, nós temos, como nós falamos aqui, grandes homens de Deus, estampados nas igrejas, como se fossem o grande ídolo, né? Então nós temos grandes cantores, grandes pregadores, grandes mulheres, nós falamos gurus. Então esse termo hoje é bem mais amplo do que nós falamos. Nós não podemos só falar da idolatria, grandes igrejas, grandes igrejas, grandes templos, disputas que tem aí de grandes igrejas, né? Novo templo, o templo de Salomão. Muito bem lembrado. Eu vejo como uma grande idolatria, desculpe alguns irmãos da Igreja Universal, mas eu vejo como uma grande idolatria também, não só do catolicismo, mas também no meio evangélico existe idolatria, existe adoração a grandes igrejas, a grandes pastores, a grandes cantores, como falou Elias, a pessoas dentro da igreja que conhecem a palavra de Deus, que adora a jogadores, que adora a cantores, e por aí vai. Muito bem. Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz cristão que desmaiou quando o Cristiano Ronaldo recebeu a bola de ouro. É uma vergonha. Você tem que converter, meu amado. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Por que você não desmaia quando você está louvando ao Senhor? Isso é interessante, né? É umas coisas que a gente vê e que nós ficamos perplexos como professores. Se ele fosse da minha sala, eu acho que eu disciplinaria ele. É umas coisas sem noção. Eu vou continuar aqui
sobre mariolastria com o professor Pedro. Sim, meu pai, vou continuar. É o culto de Maria, mãe de Jesus. Seus adeptos dirigem a oração a ela, prostram-se diante da sua imagem e acreditam que sua escultura é milagrosa. Isso é idolatria. Os devotos propagadores pela mídia atribuem a Maria uma posição que a Bíblia não lhe confere. Nós reconhecemos o papel honroso da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela mesma jamais aceita ser cultuada. Eu vou tocar nesse tópico e eu sei que vocês vão continuar falando. Sim. Eu até queria que vocês abrissem para mim em João 2, versículo 3 e versículo 5. Nós vemos a importância de Maria. Há uns dias atrás, o padre Fábio de Mello soltou na internet para que todos vissem, e está na internet, não somos nós que estamos falando, mas está na internet para todo mundo ver, a preocupação que ele tinha da adoração a Maria. Nós precisamos entender que o próprio padre Fábio de Mello diz que ela está acima de Jesus. Alguns católicos estão colocando Maria acima de Jesus. E ele está preocupado com isso. Se ele está preocupado, nós estamos despreocupados, porque nós sabemos que a honra, a glória e a majestade é de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. E nós vamos explicar aqui, para que você entenda que está nos vendo, qual a importância de Maria na Bíblia. João, sim, 2, versículo 3 até o 5, com o professor Osias, sim. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos mandar. Eu acho interessante que eu tenho alguns clientes católicos que dizem assim: foi ali que Maria mandou a Jesus. E é interessante que não tem ordem nenhuma aí. O que nós vemos em questão aí é dizer: olha, façam o que ele mandar, porque algo vai surgir dele. Ela já sabia que era o Filho de Deus. Ela já sabia. E nós vamos ver Jesus na cruz, olhar para Maria e dizer assim: aí estão os teus filhos, a tua família. Né? Aí está a tua família. Então, ele dizia: você sabe que eu não sou algo seu, eu sou algo do Pai. Você é apenas instrumento de Deus para que eu viesse ao mundo. Ela é importante para nós cristãos demais a conta. Ela foi uma escolha entre milhares de mulheres que se guardou naquele dia. É isso que nós precisamos entender. Mas que ela deve ser idolatrada de maneira nenhuma. Eu queria continuar aqui em Lucas, acerca disso aí, porque nós temos Maria como uma mulher abençoada naquela época. Lucas, no capítulo 1, versículo de número 46, nós vamos ter noção do que Maria fala acerca da sua gravidez, acerca da sua escolha, e o que ela diz quando ela... É interessante que é um canto de Maria quando ela fala isso. Sim, achou? Sim. Presbítero Pedro, sim, pode ler? Diz assim a palavra de Deus: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Olha, pode comentar, eu sei que você quer comentar. Olha, referindo-se ainda à leitura que o nosso professor Osias fez, eu fui a um casamento há poucos dias atrás, na igreja católica, sem nenhum receio, e o sacerdote, não vou falar nomes por ética, falou exatamente desses versículos. Ele leu essa leitura muito bonita e ele comentou que Maria intercedeu naquele momento pelo povo. Eles pegam isso como referência, que ela intercedeu pelo povo, que o vinho tinha acabado. Foi até Jesus e intercedeu. Jesus, o vinho acabou. Então até hoje, ele falou com essas palavras: até hoje ela intercede por nós. Nós pedimos a ela e ela vai até Jesus. Querido, leia a palavra de Deus, a continuidade desses versículos, que Jesus disse: o que tenho eu contigo, mulher? Naquele momento, ele, Jesus, Filho de Deus e não filho de Maria, Jesus é Espírito, ele disse: o que tenho eu contigo? Eu sou o Salvador, eu sou o Salvador do mundo, e não o intermediador
E não, Maria, você uma intermediadora. Né? É interessante você falar sobre isso aí. Eu queria ler a versão judaica que diz assim: Yeshua respondeu: Mãe, por que eu deveria me preocupar com isso? Ou você? Ele diz assim: minha hora ainda não chegou. Então olha que interessante. A versão original diz: mãe, o que tem a ver contigo? O que tem eu e você a ver com esse problema? Então, amado, não existe intercessão nisso aí. Não existe intercessão. Nós precisamos entender que não há intercessão. E outra coisa que nós podemos entender, que a importância dela, claro, ela foi muito importante para o Evangelho, mas o ato disso aí nós colocarmos como idolatria é que é proibido. Eu vou continuar aqui na conclusão, diz assim: devemos ter discernimento para distinguir ídolos de objetos meramente decorativos. Tudo aquilo que uma pessoa ama mais do que a Deus torna-se idolatria. A Bíblia não proíbe as artes, nem esculturas em si mesma e nem a pintura. Deus mesmo inspirou artistas entre os israelitas no deserto. O rei Salomão mandou esculpir querubins na parede e touros e leões para decorar o templo e o palácio real, mas nunca com o objetivo de que tais objetos fossem adorados. Então, amado, não é proibido você ter na sua casa, não é proibido você comprar. O problema é quando você o coloca acima de Deus. Então, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração do homem. Se o seu carro está tomando o lugar de Deus no seu coração, é idolatria. Se os seus filhos estão tomando o lugar de Deus no seu coração, é idolatria. Se o seu esposo, se a sua esposa está tomando o lugar de Deus no seu coração, é idolatria. Jovem que está nos ouvindo, é interessante isso aqui. Se a sua namorada ou se o seu namorado está te impedindo de vir ao culto, está te impedindo de cultuar a Deus, a sua esposa, o seu esposo, a sua namorada ou o seu namorado, é idolatria. Se o futebol te tira da presença do Senhor, quantos jovens não vêm na igreja porque o dia da grande final está acontecendo? Idolatria. Você está indo num caminho errado e Adonai proíbe tais coisas. Entenda isso. Você precisa entender. Então, eu vou me despedir de vocês, deixando um forte abraço. Que Deus abençoe essa sua aula, que você abra o entendimento dos seus alunos e que seja uma aula abençoada debaixo da graça de Deus, que é um tema muito polêmico, mas que Deus possa te abençoar. Vou deixar as considerações finais com os meus amigos, com o presbítero Pedro e com o professor Zias. Presbítero Pedro, sim. Queridos, que Deus possa abençoar cada um que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e que Deus possa abrir a sua mente, que você se volte para a palavra de Deus, leia com carinho, com respeito, e esqueça tudo aquilo que você aprendeu sobre idolatria e adore somente o Deus verdadeiro. Vou deixar aqui só um versículo para a meditação. Levíticos 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra, figura na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Professor Zias, eu queria deixar aqui para a meditação de todos e de vocês, professores, João 14, versículo 30 e o 31. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Eu queria dizer para você, não desanime, continue nesta força, nesta garra, que nós não podemos nos acomodar, e que a cada dia nós venhamos buscar mais o aprendizado em Cristo Jesus. E eu queria agradecer a todos por esta confiança de estarmos aqui, e queria agradecer a Deus por este momento maravilhoso que Ele tem nos dado. Amado, eu queria encerrar comentando acerca do que aconteceu essa semana. Foi um fato trágico, mas que nos chamou a atenção sobre Charles Hebdo.
Eu queria que todos os nossos cristãos do Brasil fossem com tamanho afinco como são os islãs, não à medida de morrer, de matar, não, mas à medida de defender a causa de Deus. É interessante que esse mesmo cartunista lançou uma charge onde Deus e Jesus, o Espírito Santo, é blasfemado de todas as maneiras. Eu compartilhei no meu Facebook e fiquei aterrorizado com o que eles fizeram. Ninguém que brinca com o nome de Adonai fica impune. Nós não somos a favor de morte, claro, nós somos cristãos, nós esperamos vida, e eu já disse aqui nas nossas aulas que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ninguém que brinca com o nome de Adonai fica impune. Então é que nós possamos defender o nome de Adonai. Se eles defendem Maomé, por que nós não podemos defender Adonai? Leve para a sua sala, não aceite essas charges, não compartilhe essas charges, pelo contrário, critique, mande mensagens para o canal que está projetando essas charges, para que eles tenham noção de que nós cristãos abominamos o que eles estão fazendo. Nós não devemos sorrir dessas coisas, pelo contrário, nós devemos dizer que nós servimos a um Deus poderoso. E esse Deus, ele não de maneira nenhuma, o Ló que nós estudamos aqui, ele não aceita idolatria. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, que paz seja com todos durante esse período de aula, em nome de Cristo, amém e amém.